Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Campanha da Anistia Internacional cobra a solução do caso Marielle Franco. Nós vamos continuar até o final, porque impunidade não deve ser e não será a resposta das autoridades. Ministério da Saúde anuncia que atingiu meta de vacinação, mas o estado do Rio de Janeiro está entre os estados que não alcançaram os números previstos. Inaugurada a primeira biblioteca de um colégio público do Rio. É mais um incentivo para aumentar o hábito da leitura entre os jovens. Nós temos que aproximar a leitura do aluno. A forma de aproximar é aquilo que mais lhe atrai no dia a dia. Eu fico até mais interessada de vir para o colégio com a biblioteca depois que ela abrir. A gente vai para um breve intervalo, mas eu volto já já. A gente começa a edição de hoje do Câmara Rio Notícias falando da campanha da Anistia Internacional que cobra das autoridades a solução dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime completou 6 meses e os responsáveis pelas 2 mortes ainda não foram identificados. As investigações transcorrem sob sigilo. Mesmo com a falta de notícias, a família de Marielle não perde as esperanças de que os envolvidos no crime sejam punidos. A Anistia Internacional, que vem acompanhando o caso da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, lançou uma campanha que pretende pressionar as autoridades para solucionar os casos da parlamentar e de seu motorista brutalmente assassinados. O caminhão vai passar em frente à sede de vários órgãos públicos que estão envolvidos nas investigações do caso Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, com frases específicas destinadas a cada órgão. Essa mobilização tem ajudado as autoridades a dar pequenos passos, não é? Nós conseguimos que o Procurador-Geral do Rio de Janeiro recebesse a família, falasse com a família, ouvisse a família e também que o Procurador-Geral respondesse a uma das reivindicações desta mobilização, que é envolver o Ministério Público, fazer com que o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprisse sua obrigação de acompanhar as investigações, de monitorar a ação da investigação e trazer as respostas. Nós já sabemos que o Ministério Público envolveu o GAECO, o Grupo de Ação Especializado em Crime Organizado, mas ainda aguardamos que envolva também o GAESP, que é o Grupo de Segurança Pública, para monitorar o trabalho da Polícia Civil. Mas a principal mensagem da Anistia Internacional é a seguinte: impunidade não deve ser, não será a resposta das autoridades brasileiras. Nós, representando mais de 165 mil pessoas do mundo até esse momento, gente que vem tanto do Japão quanto da França, da Noruega, da Itália, de Portugal e de vários outros países, junto com quase 100 mil brasileiros que já mandaram mensagens às autoridades, nós vamos continuar até o final, porque impunidade não deve ser e não será a resposta das autoridades. A parlamentar Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados após saírem de um evento no dia 14 de março. Até hoje, o crime continua sem solução. Mesmo diante da dor e da tristeza, a família de Marielle não desiste de encontrar os culpados por essa tragédia. Eu acho que todos os meios de comunicação, todas as vezes que as pessoas chegam para somar com a gente, para fortalecer a família, isso é super importante. É saber que, independente do caso da Marielle, né, tem o Anderson, e quantos homicídios já teve depois da minha filha. É confiar, né, confiar no trabalho que está sendo feito, independente da Marielle ou não, que a vida dela não vale nem pouco a mais ou a menos do que nenhum desses casos que a gente está passando aí. Mas é ter a confiança, né, que a gente vai conseguir chegar, né, a quem mandou, por quê e quem fez, né? Isso é importante para a gente. O pai da vereadora Antônio Francisco da Silva disse que acredita nas autoridades. Essa esperança nós não podemos perdê-la, porque tem que ter a resposta, nós precisamos dessa resposta, porque é um crime da maneira que foi feito a um ativista defensor dos direitos humanos ser assassinada brutalmente. E quem mais, depois de um fato como esse, vai querer defender alguém? Nós não podemos esmorecer, mesmo passados 6 meses, e se vier o 7º mês, o 8º mês, nós vamos estar sempre cobrando. Nós precisamos dessa resposta. E toda terça-feira é dia da gente falar sobre as atividades previstas no Legislativo Carioca para a semana.
Quinta-feira, dia 20, vai ocorrer, a partir das 9h30 da manhã, a celebração do Dia Municipal da Mobilização Social pela Educação. Também no dia 20, às 10 horas, está prevista audiência pública com o tema Cultura e Acessibilidade para Todos. Quem cabe no seu todos? A iniciativa é da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Agora, uma sugestão cultural. Durante toda a semana vai acontecer a exposição dos acadêmicos da Academia Brasileira de Belas Artes. A visita pode ser feita entre 10 da manhã e 8 da noite. A entrada é gratuita. E você vai ver depois do intervalo. Uma escola pública inaugura uma gibiteca para aumentar o interesse dos alunos pela leitura. Em plena era tecnológica, a gibiteca significa um resgate ao passado, aquela época em que as crianças eram aficionadas por gibis. Aqui é possível encontrar raridades, como o Tico-Tico, de 1947, e a revistinha do Jerônimo, um personagem que fez muito sucesso na década de 60. É rapidinho, a gente volta já já. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que o Brasil atingiu a meta de vacinação de crianças contra o sarampo e a poliomielite. A meta era imunizar 95% do público-alvo. Segundo o Ministério da Saúde, foram vacinadas 10.700.000 crianças. O Rio de Janeiro está entre os estados que não atingiram a meta prevista. Por isso, a campanha aqui foi estendida até o próximo sábado. E por falar em saúde, hoje é dia de estreia no Câmara Rio Notícias. Um novo quadro vai levar aos telespectadores informações sobre doenças que atingem a população. As orientações são de profissionais da Divisão de Saúde da Câmara Municipal do Rio. Hoje nós vamos falar sobre osteoporose. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Maurício. Doutor, o que é a osteoporose? Eu acho que o bom jeito de eu te responder é mostrando um modelo de osso. Então a gente tem aqui um osso que é um osso normal, né? E aqui a gente tem um osso osteoporótico. Dá para ver que é um osso todo esburacadinho, né? Ele perdeu o que a gente chama de trabéculas, e resgata a origem do nome da doença. Ósteo de osso, porose de poro, que é um buraco. Então é um osso esburacado e por causa disso, um osso mais frágil, mais fraco e sujeito à fratura. A gente, na verdade, quando está enfrentando esse mal, o que a gente está enfrentando é o risco de fratura, que é um problema muito importante na nossa sociedade e no mundo todo. Quais os sintomas e as causas da osteoporose? Infelizmente, a gente não tem sintoma nenhum. Talvez fosse até melhor que a gente tivesse um sintoma, porque as pessoas se preocupariam mais com ela e tratariam mais precocemente. A doença vai aparecer, o sintoma que a gente vai ter quando o paciente já fraturou, né? Em relação às causas, a gente tem uma quantidade muito grande de causas e que tem a ver com os mecanismos que geram a doença. Então vamos falar um pouquinho sobre esses mecanismos. O osso, apesar de ser uma coisa dura, que lembra uma pedra, né, é um tecido bastante vivo e em constante renovação. A gente tem células, a gente tem substâncias, hormônios, vitaminas, elementos, todos envolvidos no metabolismo do osso. E o osso ele está em constante formação e destruição. A gente está o tempo todo destruindo o osso velho e fabricando o osso novo. Tudo que aumente a destruição, diminua a formação ou que provoque as duas coisas, vai provocar a osteoporose. O que faz isso? A gente tem uma infinidade de problemas que podem levar a isso, desde doenças, né? Existem doenças metabólicas que afetam, alterações hormonais, e aí é até bom fazer um parêntese em relação ao estrogênio, né? A mulher, quando entra na menopausa, como o estrogênio é um dos atores nesse cenário, ele acaba sendo importante e na mulher faz com que a mulher comece a ter osteoporose mais precocemente. Então, é uma fase muito importante da mulher avaliar a sua densidade óssea. Então, o estrogênio, o uso de corticoide, algumas doenças, a falta de alguns alimentos, a anorexia nervosa, a diminuição da ingesta de cálcio. A gente tem uma quantidade bastante grande de fatores que têm que ser avaliados pelo médico para a gente poder definir melhor qual o melhor tratamento. Qual a importância do exame de densitometria óssea? A densitometria óssea é um exame que avalia a densidade do osso. De certa forma, ele avalia indiretamente o grau de esburacamento do osso, que é o que está acontecendo na osteoporose.
né? A partir da densitometria óssea, a gente consegue ter um modelo, que é um modelo matemático, do risco de fratura nos próximos anos. E isso vai determinar tratamento. Todo mundo já sabe que a gente tem a normalidade da densitometria, uma faixa intermediária que é conhecida como osteopenia e a osteoporose. Existe uma ideia de se achar que a osteopenia é um estágio rumo à osteoporose. E tem muita gente que quando faz esse exame e descobre que está com osteopenia, fica muito preocupado. Isso não é verdadeiro. A osteopenia pode evoluir para a osteoporose? Pode. Mas a osteopenia pode continuar sendo osteopenia e até melhorar. Aliás, tratando, a gente espera que melhore. Quais os cuidados que devemos ter para prevenir a osteoporose? Uma dieta adequada, e tem dois elementos que são muito importantes, que é o cálcio e a vitamina D, né? E as grandes fontes de cálcio e vitamina D têm alguns problemas que, quando existem, a gente tem que tomar cuidado. E que problemas são esses? O principal fonte de cálcio é o leite e os seus derivados. E a gente sabe que muita gente não pode ou tem uma certa dificuldade para tomar leite, e aí tem que repor. A vitamina D, a grande fonte de vitamina D é a exposição ao sol. Também não é todo mundo que pode ou consegue se expor ao sol. Então, esse é um cuidado é um cuidado inicial importante. O outro cuidado que é fundamental, não só para a osteoporose, como para uma série de outras doenças, é o exercício. A atividade física é uma coisa que previne de várias maneiras a osteoporose. E o tratamento? Como a gente tem causas as mais diversas, diferenciadas e motivos diferentes, a gente não pode dizer que exista um único tratamento, né? Vai depender de qual paciente, que idade, quais situações ele está enfrentando, para a gente definir de uma maneira mais precisa qual o tratamento. Agora, o importante é sempre procurar um especialista, né, doutor? Procurar um especialista, ainda que seja uma doença que hoje seja enfrentada por especialistas até generalistas. Os ginecologistas tratam, os clínicos tratam, os endocrinologistas tratam. É muito importante estar atento e prevenir a doença. Doutor, muito obrigada pela sua participação e até o próximo Momento Saúde. O Colégio Infanto Dom Henrique, em Copacabana, abriu a primeira gibiteca pública do Rio de Janeiro. No acervo, mais de 15 mil gibis. A iniciativa vem fazendo sucesso entre os alunos. Numa época em que crianças e adolescentes se mostram cada vez mais seduzidos pela tecnologia, a gibiteca surge como um importante passo para aumentar o interesse dos jovens pela leitura. No corredor da Escola Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana, uma das portas se abre para um mundo colorido, o das histórias em quadrinhos. A primeira gibiteca de um colégio público do Rio foi inaugurada em agosto. O acervo, que pertence à Associação Brasileira de Histórias em Quadrinhos, tem mais de 15 mil gibis. O objetivo da gibiteca, um deles é esse, fazer com que ele se volte para a leitura. O que a gente diz? Se ele não quer ler o livro didático, ou se ele não quer ler livros de romance, se ele não quer ler livros tradicionais, então nós temos que aproximar a leitura do aluno. A forma de aproximar é aquilo que mais lhe atrai no dia a dia. O sucesso foi imediato. Alunos de várias turmas passam horas embarcando em histórias de super-heróis, mangás, Turma da Mônica. Eu sou apaixonado, assim, fanático, doente por Marvel. Sou Marvel todo. E desde criança eu fiquei lendo, até hoje gosto de ler. E sou apaixonado por Vingadores, apaixonado, que eu me considero muito por vários personagens ali que eu admiro muito. Em plena era tecnológica, a gibiteca significa um resgate ao passado, aquela época em que as crianças eram aficionadas por gibis. Aqui é possível encontrar raridades, como o Tico-Tico, de 1947, e a revistinha do Jerônimo, um personagem que fez muito sucesso na década de 60. A professora Agatha Desmond é a responsável pelo local e faz questão de apresentar aos alunos a história dos gibis. Neste mural, ela colocou desenhos da primeira cartunista do Brasil, Nair de Tefé, mulher do ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca.
Esse perfil que a gente tem aqui de ficar aqui é uma coisa maravilhosa, porque a gente está prestando um serviço, né? Nós estamos aqui, somos voluntárias na obra, mas nós estamos prestando um serviço para eles, que é para fazer o que é a perpetuação das histórias em quadrinhos. Porque não pode morrer se ninguém fala mais, mas agora, você sabe que está se tornando um boom a Gibitec, nós temos pessoal da UF que está ligando para a gente, que quer vir aqui, saber como é que a gente fez, que eles querem fazer lá também. A Portela também está se interessando em fazer. E é muito bom que outras iniciativas se espalhem por aí, que o beneficiado será sempre o jovem. No espaço acontecem oficinas de desenho e de roteiro. Pedro se inscreveu logo. Com um lápis em punho, ele faz seus personagens prediletos ganharem vida pelas próprias mãos. A primeira impressão que eu tive quando eu entrei aqui na Gibiteca foi de que aqui seria o lugar ideal para passar os tempos vagos e tal, que tem história dos heróis que eu gosto, tem pôster, dá para se sentir bem à vontade aqui para quem gosta das HQs, dos quadrinhos. E tem também os cursos de desenho, roteiro também, que está me ajudando a aprimorar. Porque eu sempre gostei de desenhar, escrever, então essas aulas vão me ajudar para o que eu pretendo no futuro. A Gibiteca está aberta a visitações de outras escolas e também de pesquisadores, que encontram verdadeiras relíquias nas estantes. Nós temos um material todo especial voltado para esses pesquisadores e colecionadores, que são a história tradicional das histórias em quadrinhos. E esse acervo, o aluno aqui só tem acesso junto comigo. Ele não pode pegar porque são revistas que têm 80 anos, 100 anos, né, que conta toda a história. Em cada prateleira, várias oportunidades de salvar o mundo, voltar no tempo, lutar contra os inimigos ou simplesmente sonhar. Ao sair desta sala, os leitores certamente veem um mundo mais colorido. Quando abriu a Gibitec aqui no colégio, eu fiquei muito feliz, porque aí eu ia ter um contato mais direto, eu ia pegar na mão, ia ler. E eu sempre gostei muito da parte gráfica do gibi, dos desenhos. Então, com o curso também eu fiquei muito feliz e eu fico até mais interessada de vir para o colégio com a Gibiteca depois que ela abriu. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.